Boa noite, meus queridos irmãos do Grupo Maranata e os nossos queridos internautas que posteriormente vão assistir esta gravação. Estamos gravando a lição da Escola Sabatina com o Grupo Maranata, o grupo de estudos que nós temos toda sexta-feira. Cumprimentamos a todos, desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. A lição número 5 nos fala como estudar a Bíblia, um assunto extremamente importante. O texto para memorizar está em Isaías 55:11. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Você lembra de sua primeira Bíblia? É uma pergunta que a lição traz aqui. Eu lembro da minha. Quando estava estudando teologia no UNASP, em São Paulo, na estrada de Tapicirica, eu me lembro que eu demorei 3 meses para marcar aquela Bíblia. Ela está anotada, toda ela. Anotei doutrinas que eu precisaria depois como pastor, no futuro, quando me formasse. Também anotei os profetas menores, os ensinamentos de cada um. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, toda essa Bíblia preparada. Foi a minha primeira Bíblia de estudos. E a lição traz aqui pergunta: você se lembra de sua primeira Bíblia? Sim, eu lembro perfeitamente. Talvez vocês também lembrem da sua primeira Bíblia, que pode ter sido na infância, um presente especial de alguém da família que você tenha ganho, ou quem sabe foi uma escolha sua, já na fase adulta, ao comprar o exemplar por conta própria. Lutero, certa vez, ele escreveu, o grande reformador do século XVI, ele escreveu: há vários anos tenho o hábito de ler a Bíblia inteira, 2 vezes por ano. E eu posso dizer para vocês também, sem querer me exaltar, e sim exaltar o Espírito Santo, que eu também leio a Bíblia 2 vezes por ano. Recém terminei agora em abril, no finalzinho de abril, eu terminei um pouquinho antes, terminei a leitura do primeiro ano bíblico. Já comecei ontem, dia 30, a leitura do segundo ano bíblico. E espero terminá-lo até novembro ou dezembro, para já começar um outro ano bíblico para o ano seguinte. Então, o que o Lutero falou, eu estou procurando praticar também, lendo a Bíblia 2 vezes por ano. E ele diz assim: ó, se a Bíblia fosse uma grande árvore e cada palavra um pequeno galho, eu teria tocado todos esses galhos, ansioso para descobrir o que havia neles e o que tinham a oferecer. Possamos adquirir o hábito de ler a Bíblia diariamente. Em 3 capítulos você lê a Bíblia em um ano. De 6 a 8 capítulos você lê 2 vezes a Bíblia ao ano. É o que eu estou fazendo. Alguns textos inspirados pelo Espírito Santo, do Espírito de Profecia, que nós vamos estudar a partir de terça-feira. Teremos o nosso primeiro estudo do dom profético na Igreja Remanescente. A senhora White, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21, os seguintes textos: a Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Esta é da humanidade.
Deus, como escritor, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não sua pena. Olhai os diversos escritores. Outro texto. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. Então, os pensamentos que foram inspirados, não as palavras, não é uma inspiração verbal, é de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. Também está no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 21. Outro texto do Espírito de Profecia. A Bíblia não corresponde às grandes ideias de Deus, pois ideias infinitas não se podem corporificar perfeitamente em infinitos veículos de pensamento. Os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Ela foi escrita por seres humanos. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Qual tem sido a nossa prioridade? Devemos priorizar as coisas de Deus. Mateus 6,33. É um texto muito bonito da palavra de Deus. Lá diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ellen White escreveu o seguinte: é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Está no caminho a Cristo, esse precioso livro do Espírito de Profecia, página 57. O que temos que fazer, então, para tomarmos gosto da palavra de Deus? Antes de falar sobre algumas regras de interpretação da Bíblia, eu gostaria de trazer alguns dados da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Foi escrita por cerca de 40 autores que nunca se encontraram. Tem 1.189 capítulos. Tem 31.173 versículos. 774.746 palavras. 3.566.480 letras. Veja que preciosidade nós encontramos na Escritura Sagrada. É um tesouro que tem que ser cavado a fundo para descobrirmos a beleza que há na Escritura Sagrada. Algumas coisas importantes ao lermos a Escritura Sagrada. Primeira coisa, antes de abrir a Bíblia, é a oração
que ela é essencial para o estudo da Bíblia. Pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, que guie o nosso estudo, sem distrações, sem outras coisas que nos afastam da compreensão da Bíblia. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. O Grande Conflito, página 499. Outra coisa importante, depois da oração, ler, meditar, procurar um local adequado para essa meditação da Bíblia. E escrever. Já falei isso em outras oportunidades para a minha querida classe do Grupo Maranata. Escrever. Eu, no teológico, irmãos, eu escrevia muito. E continuo com essa prática nos dias de hoje. Se vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver uma quantidade de folhas escritas ao estudar algum assunto da palavra de Deus. Elas estão escritas aqui. Escrever é muito importante. Temos que criar esse hábito, porque a gente colocando num papel as ideias que vêm à mente ajuda melhor na organização. Da cabeça para a caneta, da caneta para o coração. Além disso, temos muito mais chance de nos lembrar do que escrevemos. Salmo 119, 15 e 16. E depois, o passo importante é compartilhar aquilo que aprendemos. Conte para alguém o que você aprendeu. Isso fortalece mais a mensagem em nosso coração e pode encorajar outras pessoas também. Não precisa ler Apocalipse e Daniel por enquanto. Você pode escolher um livro curto da Bíblia para começar a leitura. Por exemplo, Jonas, 4 capítulos apenas. Marcos tem 16 capítulos. Filipenses tem de 4 a 5 capítulos, se não me engano. Ou 1 João, que tem 5 capítulos. Então, são livros curtos que você pode ter um bom estudo ali, estudando com calma e aos poucos. Essas são algumas dicas para como estudar a Bíblia, tá? Mas eu tenho outras aqui que eu vou repartir em seguida com vocês. Isso é para ter um estudo mais profundo da Bíblia. Se acerque de comentários, de dicionários. Eu tenho aqui na minha biblioteca, na minha estante, muitos dicionários bíblicos, muitos comentários. E muito importante a presença do Espírito de Profecia no ano bíblico. Eu já fiz isso 2, 3 vezes, lendo os livros de Ellen White juntamente com a Bíblia. Você pode pegar, por exemplo, uma dica que eu dou para o grupo, de Gênesis até o livro de Reis. Você pega profetas e reis. Primeiro você pega patriarcas e profetas, que é a história da criação. Depois você pega profetas e reis. Os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, escrito por Moisés, você pega patriarcas e profetas. Vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois, em diante, até o livro de Reis, Crônicas, por ali, você pega profetas e reis. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, você pega o desejado de todas as nações. Depois, as epístolas de Paulo, você pega o livro Atos dos Apóstolos da Sra. White. Finalizando Daniel e Apocalipse,
você pega o conflito dos séculos. Você vai ter uma visão melhor da Escritura Sagrada. Porque o Espírito de Profecia, que vamos estudar terça-feira, é um comentário inspirado da Bíblia. É o óculos da Bíblia para enxergarmos melhor as verdades da palavra de Deus. Correto? Receberemos, portanto, a bênção em dobro. Existem várias formas de estudar a Bíblia. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Você escolhe um tema por tema, também por palavra-chave, ou um livro inteiro. Podemos usar uma concordância, um dicionário bíblico, ou ler a Bíblia acompanhada da série Conflito de Ellen White, como já falei há pouco tempo atrás. Aí teremos uma compreensão mais ampliada da Bíblia. E uma das maneiras mais eficazes de manter o estudo da Bíblia relevante e significativo é compartilhar o que aprendemos. Quando você compartilha, o que acontece? Você também está aprendendo, porque você tem que estudar mais para poder compartilhar e ensinar as pessoas. Olha esse texto maravilhoso que eu vou repartir com vocês, que não está na lição da escola sabatina. Eu não sei por que o autor não colocou aí, mas vou repartir com vocês. Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que é o Evangelho, né? Que é Cristo, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Que lindo esse texto do profeta Isaías. Agora, Romanos, capítulo 10 e verso 15. Romanos 10, versículo 15. Olha que texto magnífico esse do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Está citando também o livro de Isaías. O mesmo texto ele cita aqui, ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, agora ele cita Isaías 55, 7, o texto que eu li anteriormente. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que interessante, Paulo citando o livro de Isaías. Muito bem. A palavra de Deus é tão doce que ela é comparada a um favo de mel, o mel de aroeira. Esse mel dizem que é muito bom para a saúde. Se você já provou um favo de mel, que eu acho que todos já provaram, sabe como o mel é doce, derretendo na boca. E a Bíblia, no Salmo 119, 113 e 104, ela é comparada a um favo de mel. Que interessante. Olha que interessante o que diz Jeremias, capítulo 15, verso 10. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Veja que ela tem um sabor de mel, a Bíblia. É doce. Mais que o mel à minha boca, diz Jeremias. Por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento. Que interessante. Maravilhosa comparação. Comparada ao favo de mel. Vamos agora destacar aqui o seguinte.
como ler a Bíblia, como estudá-la. Eu tenho 10 regras aqui de como estudar a palavra de Deus. Primeira, considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. Ela não ensina várias teologias. Ela ensina só uma. Por trás de cada escritor bíblico encontra-se o verdadeiro autor, que é o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro autor da palavra de Deus. Segundo Pedro 1, 20 e 21. O que garante que não há diferença doutrinária entre um livro e outro das Escrituras. Não há discrepância doutrinária, pois ele não pode contradizer a si mesmo. Assim, os textos que parecem contraditórios são apenas aparentes. Segunda regra de como estudar a Bíblia: deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Não dê interpretações pessoais, opiniões pessoais. Ah, eu acho que é isso. Ah, isso aqui eu acho que é aquilo. Essa regra é muito necessária quando tratamos de textos que são simbólicos. Não podemos interpretar qualquer coisa nos símbolos. Exemplo. Apocalipse 12, 1 a 4. Ali aparecem 3 personagens: a mulher, o filho varão e o dragão. Eu não posso ter a minha interpretação pessoal. A Bíblia é clara em explicar esta simbologia. Quem são eles? Quem são eles? Examinando textos paralelos, que é o que ajuda na compreensão do texto que está obscuro para mim, eu consultando outros textos, eu chegarei à seguinte conclusão: a mulher de Apocalipse 12 representa o povo de Deus. Isaías 54, 5 e 6, Ezequiel 16, 8 a 14 e Oséias 2, 2 a 20. O dragão representa Satanás. O próprio livro do Apocalipse 12, 7 a 9, diz que o dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Vejam que a Bíblia se interpreta por si mesmo. E o último, o Filho é Jesus, que aparece em Apocalipse 12, está em Salmos 2, 7 a 9, Hebreus 1, 1 a 5 e Apocalipse 19, 11 a 16. Você consultando textos paralelos, você vai ter uma melhor compreensão da Bíblia e tirar as suas dúvidas. Quando o texto está obscuro, o que devemos fazer? Como estudar a Bíblia? É a lição desta semana. Nós devemos procurar outros textos mais claros e outras traduções também que lancem luz e me ajudem a compreender aquele texto. Terceira regra: interprete através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Ah, meus irmãos e irmãs, isso é muito importante. A cada doutrina bíblica é baseada na totalidade das passagens que tratam do tema, e não em apenas uma passagem isolada e ainda fora do contexto. Um exemplo disso, Lucas 16, 19 a 31. Aqui está tratando da parábola do rico e Lázaro. Seria correto nós buscarmos
uma interpretação da parábola para ensinar a doutrina da imortalidade da alma? Claro que não. O que dizem outros textos bíblicos que tratam da morte? O Salmo 115, 17, o 146, 4, Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, São João 5, 28 e 29. Ali fala que a morte é um sono, que no além para onde tu vais, para a sepultura onde tu vais, não há mais amor, conhecimento, não há mais projetos humanos. Você está dormindo, está em estado inconsciente. Isso é que significa a morte na Bíblia. Então, consultando outros textos paralelos, você vai tirar as suas dúvidas. Quarta regra: considere sempre o contexto imediato da passagem. Jeremias 17,5 nos diz: maldito o homem que confia no homem. Todavia, o contexto mostra que isso foi dito a Judá, porque diante do perigo iminente, que era a vinda dos babilônios, ele estava confiando na ajuda do Egito e não no socorro que Deus podia oferecer. Isso está em Isaías 30, 1 e 2 e o 31, verso 1. O próprio restante do versículo 5 mostra claramente que um homem só é maldito por confiar em outro, se ao fazer assim estiver se afastando de Deus. Marcos 7,19. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Será que o porco também está... Deus purificou o porco também? Porque aqui diz que Deus considerou puros todos os alimentos. Será que Cristo os liberou para comer qualquer coisa? É isso que o texto quer ensinar? Mateus 15, 1 a 20, é a passagem paralela. O texto não trata de alimentos limpos ou imundos. Todos os que estavam naquela reunião eram judeus e nenhum deles se alimentava de alimentos imundos. O assunto aqui não é tipos de alimentos, mas é o comer os alimentos sem lavar as mãos repetidamente, cerimonialmente, como era costume entre os judeus. O que fica claro na passagem paralela de Mateus. Veja que a gente tem que consultar outras passagens para não dizer bobagens como está havendo pela internet, onde muitos interpretam a Bíblia a seu bel prazer, opiniões próprias, sem consultar outros textos bíblicos. Regra número 5, considere o contexto histórico. Isso aqui, irmãos, é uma dica muito importante que eu dou para os leitores da Bíblia. Olha só. Quem escreveu? Em que tempo e lugar escreveu? A quem escreveu? Para quem escreveu? Qual a razão do escrito? Essas 4 perguntas você vai fazer para o autor do texto quando você estiver lendo as epístolas de Paulo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas menores, Daniel e Apocalipse. Você deve perguntar ao autor em que tempo e lugar escreveu, a quem escreveu, quem escreveu e qual a razão do escrito, tá bom? Regra número 6. Procure primeiro o sentido literal, depois, se necessário, o simbólico ou figurativo. Como estudamos agora há pouco, Apocalipse 12. Ali uma mulher está vestida com o sol, o que é impossível.
Não existe mulher vestida de sol. Ali o sol representa Cristo, o sol da justiça, conforme Malaquias 4, 1 e 2. E também é impossível haver um dragão tão grande que, com um movimento, sua cauda derrube a terça parte das estrelas do universo. Isso é impossível. Fica bem evidente que o texto não é literal e deve ser entendido de outro modo. Como já vimos, Apocalipse 12 é altamente simbólico. E os símbolos são claramente identificados na palavra de Deus. Sétima regra: leia o texto em outras boas traduções. Eu tenho aqui 6 a 7 traduções. A NVT, a NVI, a Bíblia Andrews, eu tenho aqui mais a Bíblia Viva, eu tenho aqui a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Você não pode ficar em uma tradução só, entendeste? Até é bom você fazer o ano bíblico em outras traduções. Isso é muito importante. Oitava regra, estamos indo para o final. Determine o gênero literário que está sendo utilizado na passagem que você está considerando. O que é isso? Na escritura, ou nas escrituras, há muitos estilos e gêneros, cada qual com suas peculiaridades, que devem ser respeitadas pelo intérprete. Ali encontramos prosa, poesia, história, doutrina, profecia, apocalipse, cânticos, salmos, lamentações, cartas, sermões, meditações, orações, filosofia, biografias, genealogias, parábola, alegoria, provérbio, tratados, contratos, leis e outras. Assim, para entendermos a mensagem, nós precisamos determinar o tipo de literatura que está sendo utilizado pelo escritor e então analisar o texto fazendo uso das regras de interpretação próprias daquela categoria. Nós temos aqui um exemplo em Provérbios 22, 6. Não é uma promessa que sempre vai funcionar. Os pais podem ser os melhores do mundo, oferecerem a melhor educação por palavra e exemplo. E mesmo assim, algum filho pode se extraviar. O que esse provérbio ensina é que o melhor caminho, embora nem sempre infalível, para que um filho se torne uma pessoa de bem, é educá-lo corretamente desde a infância. É isso que o texto quer dizer. Regra número 9. Saiba diferenciar interpretação, reinterpretação e aplicação. Aí você tem que fazer aquelas 2 palavrinhas que eu já ensinei para vocês. Exegese do texto. Essa palavra vem do grego e significa conduzir para fora, extraindo do texto o que ele diz, o que ele quer dizer. Não forçando o texto a aquilo que ele não quer dizer. Ou seja, opiniões pessoais, opiniões próprias. Aí não é exegese. Aí é outra palavrinha. Exegese. Exegese. Ou seja, tem um I antes do G. Exegese. Essa palavra vem do grego, que significa conduzir para dentro, impondo ao texto o que ele não quer dizer. Vejo que há uma diferença, não só no I, mas na interpretação do texto. Exegese é eu extrair do texto o que ele quer dizer. Exegese é extrair do texto o que ele não quer dizer.
É o que muita gente está fazendo hoje com a Bíblia, com a palavra de Deus. Extraem do texto aquilo que o texto não quer dizer. A última regra de interpretação: esteja disposto a aceitar coisas novas, mesmo que conflitem com suas ideias anteriores. Algum tempo atrás, só para ilustrar essa regra 10, eu tinha a certeza de que o 666 do Apocalipse, capítulo 13, verso 18, referindo-se à primeira besta, que é o papado, eu tinha a certeza de que o número 666 vinha da mitra do Papa, que ali dentro desta mitra, que era uma coroa que ele usava, ainda usam, ali estava escrito Vicarius Filii Dei, vigário, o Filho de Deus. Juntando as letras, dava o 666. Depois de um certo tempo, eu perdi essa convicção, porque fui reestudar, é o que diz aqui, reestudar, reinterpretar Daniel, e fui lá para Daniel 3, e lá está o verdadeiro 666. A estátua que foi erguida por Nabucodonosor na planície de Dura, uma província que distava a 10 quilômetros de Babilônia. O rei Nabucodonosor, não contente com só a cabeça de ouro, foi lá e fez uma estátua toda de ouro. Uma estátua toda de ouro, completamente banhada em ouro, para conflitar com o reino de Deus. De Daniel 2, 44 e 45. O quinto reino que não será jamais destruído, que Daniel pregou para Nabucodonosor, mostrando este quinto reino para ele. E os outros reinos seriam destruídos. Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E a Babilônia apocalíptica também vai ser destruída. Que é o quarto reino, Roma, o animal terrível e espantoso. Bom, isso é um estudo para outra oportunidade. Então, eu mudei as minhas convicções, porque o Espírito Santo me ensinou na Bíblia que o 666 não saía da mira do Papa, e sim Daniel 3. Ali está o 666, as dimensões da estátua, 60 por 6, 60 côvados por 6, 60 o Deus maior da Babilônia, 6 é o Deus menor da Babilônia, e 600 é a totalidade dos deuses do panteão babilônico, juntando ao 666. Amém? Por isso, graças ao Espírito Santo. Veja, eu tinha uma convicção e fui mudar de convicção, porque estudei e reinterpretei melhor a Bíblia, e o Espírito Santo me deu essa sabedoria. Essa é a regra número 9, que nós acabamos de estudar. Saiba diferenciar interpretação, reinterpretação e aplicação. Foi o que eu fiz através do Espírito Santo, porque eu não tenho méritos nenhum. Quem ajuda a interpretar e reinterpretar a Bíblia não sou eu e nem vocês. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que não é uma força, uma energia, uma internet celestial. É uma pessoa que está do nosso lado para nos auxiliar na interpretação bíblica. Boa noite a todos. Deus os abençoe.